Eu sou a apresentadora e psicóloga clínica Neuza Halbert. Estou no episódio Mais Saúde e Vida com a nossa entrevistada de hoje, Vanessa Valadares. Doutora, a senhora é aqui de Rondonópolis, qual é a sua formação? Onde a senhora se formou? Não sou aqui de Rondonópolis, não. Vai fazer 5 anos que eu moro aqui, né? A minha formação toda foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Lá que eu fiz a faculdade inteira, fiz a minha residência, pós-graduação, onde eu conheci o meu esposo, que é daqui de Rondonópolis, é um rondonopolitano nato. E aí nós decidimos vir para Rondonópolis. Doutora, antes de a gente começar as questões específicas, o que é câncer? O que a senhora diria para o nosso público, de forma que eles consigam compreender o que é câncer? Câncer, de uma maneira geral, o nosso corpo está todo em transformação. E aí, de repente, uma célula ela começa a ter uma mutação diferente e com isso ela se prolifera. E aí, com isso, tem o início do câncer, né? Então, uma célula que se transforma de uma forma desorganizada e aí o corpo não consegue combater essa célula e aí ele começa a crescer, né? Com isso forma o câncer. Pode ser o câncer de mama, né? Que é o nosso tema, mas pode ser câncer de intestino, câncer de pâncreas, né? Então, vários organismos podem desenvolver o câncer. No caso da mulher, além do câncer de mama, existe algum outro tipo de câncer que também existe uma prevalência muito grande? Tem. O câncer de mama, ele é o principal, né? O câncer ginecológico mais comum. Mas depois dele tem o câncer de colo de útero. Então, a gente não pode esquecer que é uma prevalência enorme e a gente tem que falar sobre esse tema também. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente logo tem a concepção do autoexame. É importante esse autoexame, doutora? O autoexame hoje, ele não é mais recomendado para rastreamento. Então, não se faz mais o autoexame para esse fim, né, para o rastreamento. Mas ele é importante fazer para as mulheres se conhecerem, né? Então, ali faz uma palpação da mama, principalmente naquelas mulheres que ainda menstruam, após a menstruação, para a mulher se conhecer, né? E que se tiver alguma alteração, ela fala, opa, isso aqui não era assim. E aí ela procura o profissional adequado, que é o ginecologista, ou até mesmo o mastologista. E quanto ao câncer de colo de útero, quando que é preciso a mulher, algum sinal, sintoma que diga assim para ela, procura ajuda, procura um médico? Principalmente dor na relação sexual e também sangramento após a relação sexual. Não é normal, né, você ter um sangramento após a relação, então ela precisa procurar o seu ginecologista para saber o que está acontecendo. Quanto ao câncer de mama, a gente falou assim, como o autoexame, né? Uhum. Então, eu encontrei um nódulo. É câncer. Todo nódulo é câncer, doutora? Não, todo nódulo não é câncer. Todo nódulo ele tem que ser investigado, né? Mas não todo nódulo ele é câncer. A maioria dos nódulos palpáveis, eles são chamados de fibroadenomas, que são nódulos benignos que acompanham através da ultrassonografia e da mamografia. E a gente, dependendo da característica, a gente vai acompanhando. Então, todo nódulo ele deve ser investigado, mas todo nódulo não é câncer. A aceitação de que tem câncer, ou de que tem um nódulo, ou o medo do câncer é muito comum. Como chega essa paciente no seu consultório? Como é? Do câncer de mama, as pacientes chegam geralmente muito assustadas, né? Falam assim, doutora, eu achei um nódulo aqui, fiquei muito preocupada. A gente fala, calma, vamos investigar primeiro, né? Antes de sair desesperada, né? Vamos investigar primeiro para saber o que é, qual tipo de tratamento, né? Então, geralmente as pacientes chegam muito ansiosas por isso. Mas elas também não estão erradas, né? De se preocupar. Então, assim, qualquer alteração que tem na mama, sentir uma bolinha, ou a mama tá um pouco dolorida, ou até mesmo a mama tá saindo algum líquido diferente, né? Os líquidos que mais se preocupam é aquele líquido que a gente fala que é um líquido transparente, ou um líquido com sangue.
Então, quando está saindo isso, sempre tem que ser investigado. E com relação ao câncer de colo de útero, quais são os exames, né? E a senhora falou que o principal sintoma é a dor na relação sexual ou o sangramento. Mas assim, quais os exames e o tratamento? O câncer de colo de útero é o exame que a gente faz, né? É um exame muito comum, acredito que quase todas as mulheres já devem ter feito, que é o exame que chama Papa Nicolau, né? Que é um exame citopatológico, que o ginecologista vai coletar ali o material do colo do útero. Esse material ele é colocado numa lâmina, encaminhado para o médico patologista. Ele vai fazer a avaliação e mostrar se aquelas células coletadas são células suspeitas, que devem ser mais investigadas, ou não, se aquelas células ali são fisiológicas e está tudo certo. Tanto o câncer de mama quanto de colo de útero, doutora, existe uma idade? Porque normalmente as pessoas dizem assim, não, eu tenho 30, eu tenho 25, eu tenho 30 anos, não preciso fazer isso, não preciso me preocupar. Isso é uma realidade ou é um mito? É preciso o diagnóstico precoce? O câncer de colo de útero, ele é por exemplo, assim, a mulher, ela começou ali a vida sexual dela, né? Então, ali depois, mais ou menos de uns 4 anos que ela inicia a vida sexual, é interessante ela coletar o primeiro exame Papa Nicolau, né? Então, assim, falamos de mulher jovem, o primeiro exame vai ser o Papa Nicolau, que deve ser coletado pelo menos uma vez no ano. Então, a importância do rastreamento é pegar as doenças nos estágios iniciais, né? Onde tem tratamento e cura. Então, assim, eu sempre falo que o Papa Nicolau, a gente coleta o exame para ele vir negativo. Porque se caso ele vir positivo, a gente pega doenças dos estágios iniciais, onde tem tratamento e cura para aquela doença. Então, a senhora está falando assim ao nosso público a importância da prevenção, do cuidado da mulher, né? De assim, eu sou ativa sexualmente há 3, 4 anos, eu já posso fazer anualmente os exames, o Papa Nicolau, independente da minha idade. Exatamente, mas assim, as pacientes muito jovens, mocinhas de 16, 17 anos, a gente até não coleta. A gente vai coletar quando elas tiverem uns 22 anos, né? Ou dependendo do tempo que ela já tem uma atividade sexual. Sim. Então, assim, e também o que acontece? Algumas mulheres acham que por não ter vida sexual ativa, não precisa coletar o exame. E não, basta ter uma relação sexual na vida que ela vai ter que coletar o exame todo ano. Agora, diferente da mamografia, que você perguntou da idade, sim, a gente tem uma idade, sim. A primeira mamografia é recomendado o rastreamento após os 40 anos. Que a gente vê, assim, que câncer de mama abaixo de 40 anos é mais raro, né? Então, a gente direciona a mamografia para as mulheres com menos de 40 anos em casos específicos. Então, a gente investiga se na família dela tem algum parente de primeiro grau que tenha doença. O que é parente de primeiro grau? Mãe, avó, né? Ou irmã, né? São os parentes de primeiro grau. Então, a gente orienta as mulheres a fazer a mamografia com menos de 40 anos em casos específicos. Então, o ginecologista ou o mastologista que vai indicar. Agora, as mulheres acima de 40 anos, elas devem fazer pelo menos uma mamografia todo ano. Nos 2 casos, doutora, o tratamento, ele deve ser feito por que tipo de profissional? Um grupo multifuncional com outros profissionais ou o mastologista e o ginecologista? Como que deve ser trabalhado isso? Geralmente é um tratamento multiprofissional. Por exemplo, o ginecologista é o que rastreia, né? É o que investiga. Quando tem uma doença específica, né? Uma doença assim, mais grave, uma doença que precisa de um cuidado mais especial, a gente recomenda procurar um mastologista ou até mesmo um médico oncologista, dependendo da situação, né? Porque, por exemplo, o mastologista que vai indicar qual tipo de cirurgia, ou então até mesmo se vai precisar fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, né? Também é importante a gente falar os problemas psicológicos emocionais que causam quando a mulher tem o diagnóstico positivo. Eu acredito assim, que quando a gente dá um diagnóstico, tem que ter muito cuidado,
né? Sim. Porque você imagina, receber uma notícia dessas, ninguém quer, né? Então, assim, o profissional ele tem que ser acolhedor, né? Com aquela paciente, escutar, né? Ver essas questões, né, mesmo, porque abala muito o psicológico, né? E dá força para a mulher que, assim, existe o tratamento, existe grandes taxas de cura, basta as mulheres se prevenirem, né? Então, assim, é muito importante fazer o rastreamento anual, pelo menos. Então, toda mulher tem que fazer pelo menos uma consulta ao ano com um ginecologista. E a partir daí, dependendo do resultado dos exames, a gente direciona. Não, você tem que fazer mamografia a cada 6 meses. Ou não, deu um Papa Nicolau aqui positivo, vamos repetir em 3 meses, né? Então, pelo menos uma vez por ano tem que ser feito um exame com o ginecologista. A gente fala muito em questão de... a gente fala muito do câncer da mulher, e daí, principalmente o de mama, em outubro. Sim. Quando a gente tem o outubro rosa. Uhum. A gente está falando isso agora em novembro, Sim. né? Então, o público pode pensar, mas como assim? Falando de câncer de mama em novembro. Foi intencional essa questão, porque eu acho que a senhora vai falar melhor do que eu. Não é só em outubro, é todos os meses. Sim. O ginecologista trabalha todos os meses, né? Então, assim, o mês de outubro, ele foi escolhido para mês de conscientização. Mas o exame de preventivo, mamografia, os demais exames, né, da saúde da mulher, ele é feito todo ano, né? Na realidade, ele é feito todos os meses, né? Mas outubro tá aí para um mês de conscientização. E não apenas o único mês dos exames. Né? Porque até a gente... pessoas dizem assim, não, vou deixar para em outubro, como se... Só em outubro, Só né? em outubro vão diagnosticar a coisa certa, né? Sim, não, assim, a partir do momento que a mulher viu que o corpo dela tá diferente, ela deve procurar o ginecologista. Por exemplo, ela fez o exame há 6 meses atrás, viu que tem alguma diferença, né? O corpo dela mostrou sinais que tem alguma alteração, ela não precisa esperar 1 ano para procurar o ginecologista, ela pode procurar antes, inclusive qualquer mês do ano, né? Uhum. Doutora, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para o nosso público, a questão dos 2 tipos de câncer que a gente comentou hoje, sobre o câncer de mama e o câncer de colo de útero? Eu quero deixar uma mensagem para as mulheres, mas não apenas sobre o câncer, né? Sim. As mulheres para o autocuidado, assim, porque às vezes, né, mulheres, mães, trabalham fora de casa, às vezes elas se anulam, né? Então, às vezes, faz mais exames dos filhos, né, cuidado com casa, e elas vão deixando de se autocuidar, né? Então, assim, eu quero deixar o recado para as mulheres, não se anularem, né? Assim, procurar pelo menos 1 vez no ano o seu ginecologista, fazer seus exames, que eu falo assim, o ginecologista é o médico da mulher, né? E aí, a partir do momento que a gente pega algum exame, a gente direciona, né? Por exemplo, a gente viu uma alteração ali cardíaca, a gente caminha para o cardiologista ou para o endocrinologista, né? Então, assim, o ginecologista é a ponte para os outros profissionais, né? E para essas mulheres buscarem a sua saúde, né? E não deixarem indo passando os anos, porque quando vê, né? Às vezes pode ter uma notícia que elas não querem, né? Muito interessante essa fala que a doutora Vanessa trouxe agora. Antes de você ser mãe, avó, esposa, profissional, você é mulher e precisa desse cuidado. Muito obrigada, doutora Vanessa. Obrigada eu pelo convite. E mais um episódio de Mais Saúde e Vida. Nosso agradecimento ao meu diretor, o Evandro dos Santos, e a todo o público que nos assiste e agora vem participando, solicitando que temas sejam abordados. Obrigada a todos.